Prepare-se para descobrir que a história das guerras vai além do convencional e adentra territórios inexplorados do absurdo. Vamos desvendar 4 guerras que certamente não fizeram parte do seu currículo escolar. Desde a caótica Guerra do Emu, onde aves invasoras desafiaram um exército inteiro em 1932, até a peculiar Guerra da Orelha de Jenks, que começou com uma disputa de orelha em 1739 e se estendeu por quase uma década. Não podemos esquecer a Guerra da Lagosta de 1968, um confronto que envolveu diplomacia, argumentos curiosos e, pasmem, nenhum tiro disparado. E é claro, a Guerra do Futebol em 1969, onde o esporte mais amado do mundo se transformou no catalisador de um conflito sangrento entre Honduras e El Salvador. Então aperte os cintos para uma viagem única através dessas narrativas pouco convencionais de batalhas, histórias bizarras e desfechos únicos. E estas são as guerras mais estranhas da história que você não aprendeu na escola. Vamos lá! Salve, salve, tudo certo? Eu sou Ian Rafael e vou acompanhar você nessa jornada para essas batalhas mais estranhas que a gente não aprende na escola. A primeira batalha é a Guerra dos Emus. A Guerra do Emu foi um episódio único da história militar, ocorrida em 1932 na Austrália, onde o governo australiano declarou guerra aos emus, as segundas maiores aves do mundo, perdendo somente para os avestruz. O conflito teve início durante a migração anual dos emus para a região de Campion, onde soldados cultivavam trigo após a Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão de 1929 agravou a situação econômica da Austrália, levando a uma queda nos preços do trigo e dificuldades para os agricultores. Os emus, em sua migração, invadiram as plantações, destruindo cercas, causando estragos nessas plantações. Os agricultores inicialmente tentaram caçar os emus, mas sua resistência a tiros e a velocidade tornaram a perseguição inviável. Com mais de 20 mil emus na região, os agricultores pediram ajuda ao ministro da Defesa, George Pearce, que, apesar da oposição, concordou em enviar tropas australianas para lidar com a crise. Em novembro de 1932, os soldados foram enviados armados com metralhadora Lewis e bastante munição. No entanto, a primeira tentativa de cerco e perseguição resultou em apenas 12 emus abatidos, revelando a dificuldade desse desafio. O Major Meredith, que comandava a operação, mudou a estratégia para emboscar os emus em um certo lago. No entanto, problemas mecânicos e a velocidade dos emus frustraram novamente os soldados. Mesmo o uso de um carro com metralhadora se tornou bem eficaz, resultando em situações inusitadas, como um emu prendendo a cabeça no volante do carro. A inteligência coletiva dos emus, onde grupos tinham líderes que alertavam sobre perigos, complicou ainda mais a missão. Diante do fracasso, a operação tornou-se motivo de piada na mídia e entre a população, forçando o governo a interromper a ação e declarar a derrota. Apesar de uma retomada posterior da operação, apenas 986 emus foram abatidos e o governo encerrou oficialmente a guerra. Os agricultores mais afetados optaram por construir cercas mais resistentes para proteger as suas plantações, marcando o fim desse episódio peculiar na história militar australiana. A Guerra da Orelha de Jenks. No século XVIII, o Atlântico era um palco de intensas disputas entre as potências europeias. Em meio a esses conflitos, uma guerra peculiar emergiu marcada por incidentes estranhos e batalhas épicas. Essa é a história da Guerra da Orelha de Jenks. As rivalidades entre Inglaterra e Espanha nas Américas remontam ao século XVI, envolvendo invasões, corsários e guerras anteriores. O Tratado de Utrecht, em 1713, concedeu à Inglaterra direitos comerciais nas colônias espanholas, mas o contrabando e as tensões persistiram. Em 1731, o capitão Robert Jenks, a bordo do navio Rebecca, teve a sua orelha amputada por espanhóis.
um ato que se tornaria um símbolo de afronta. Em 1738, Jenks é convocado para relatar o incidente, tornando-se um catalisador para o início dessa guerra. Em 1739, o almirante Edward Vernon é enviado às Índias Ocidentais com a missão de conquistar portos espanhóis. O ataque bem-sucedido a Porto Belo incentiva mais investidas, mas Cartagena das Índias se mostra uma fortaleza resistente. Batalhas em Cartagena, ataques frustrados na América do Norte, como em Santa Agustín, e a Grande Batalha de 1741, marcada por dificuldades logísticas e resistência feroz, caracterizaram esta guerra. Com mudanças nas prioridades e novos governos, a guerra toma rumos diferentes. Ataques contínuos na América e esforços na Venezuela e Porto Cabello, mas a entrada da França em 1744 muda o cenário. O Tratado de Aix-la-Chapelle, em 1748, encerra temporariamente a guerra, preparando o terreno para conflitos futuros. A Guerra da Orelha de Jenks, com seu nome peculiar, é mais do que uma simples anedota. Ela é parte de um panorama complexo de rivalidades coloniais que moldaram as Américas e os oceanos Atlântico e Pacífico. Uma página única na história, mas repleta de intrigas e desafios. A Guerra da Lagosta. Na década de 1960, os mares nordestinos eram ricos em lagostas, despertando o interesse em armadores franceses. O governo brasileiro, desconfiado como sempre, permitiu que os franceses fizessem pesquisas ao longo da costa do Nordeste. Mas logo descobriu-se que essas pesquisas nada mais nada menos era pesca ilegal. Após a apreensão dos barcos franceses, a batalha diplomática começou. O Brasil alegava que as lagostas eram um recurso econômico da sua plataforma continental, enquanto a França buscava apoio em convenções internacionais. A guerra se desdobrou nos fóruns internacionais com frases e efeitos em vez de bombas. A situação escalou com novas investidas francesas, ameaças de endurecimento e o envolvimento dos Estados Unidos. O Brasil, sem estar preparado para um conflito militar, mobilizou suas forças, enfrentando sérias limitações e desafios logísticos. Com os navios franceses se aproximando da costa brasileira, a iminência do conflito era palpável. As forças armadas brasileiras se mobilizaram, mas uma intervenção dos Estados Unidos, apesar de ignorada, mudou o curso dos eventos. A troca de um navio mais capaz por um menos capaz indicou um recuo francês. A Guerra da Lagosta, marcada por tensões e mobilizações, finalmente chegou ao fim. Hoje refletimos sobre como a Guerra da Lagosta não apenas ficou na história como uma anedota curiosa, mas também trouxe à tona questões sobre pesca, meio ambiente e a nossa relação com os recursos marinhos. A Guerra da Lagosta, uma batalha que não deixou cicatrizes físicas, mas que ecoa em nosso folclore e nos alerta sobre a importância de preservar nossos oceanos. O que começou como uma disputa por lagosta, terminou como uma lição sobre a responsabilidade que temos com o mar. A Guerra do Futebol. Apesar de o futebol simbolizar alegria e união, em 1969, esse esporte se tornou o catalisador de um conflito armado entre dois países vizinhos da América Central, Honduras e El Salvador. O episódio ficou conhecido como a Guerra das 100 Horas, devido à sua curta duração, ocorrida de 14 a 18 de julho de 1969. O pano de fundo para o conflito era uma disputa territorial relacionada à concentração de terras em El Salvador, o menor país da América Central, e ao êxodo da sua população rural para Honduras, um país com território substancialmente maior. A tensão política aumentou quando os hondurenhos pressionaram por uma reforma agrária, levando ao despejo dos salvadorenhos que haviam se estabelecido em Honduras. As seleções de futebol desses países se enfrentaram nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O primeiro jogo, em 8 de junho, terminou com uma vitória de Honduras em sua capital, seguido por um segundo jogo em El Salvador, onde a hostilidade atingiu níveis extremos, incluindo atos de vandalismo e violência. Após o desfecho do segundo jogo, a fronteira foi fechada e em 14 de julho, El Salvador iniciou bombardeios à capital hondurenha. A guerra resultou em mais de 6.000 mortos, centenas de feridos, vilas destruídas e milhares de desabrigados.
A intervenção da Organização dos Estados Americanos e a criação de uma zona desmilitarizada em 1971 marcaram o fim das hostilidades, mas somente em 1980 os países assinaram um tratado de paz. O futebol, símbolo de entretenimento e competição, tornou-se um cenário de conflito armado, destacando a complexidade das relações entre nações e a profundidade das tensões sociais e políticas. A história da Guerra das 100 Horas, ou Guerra do Futebol, entre Honduras e El Salvador, serve como um lembrete como eventos aparentemente triviais podem desencadear situações extraordinárias e trágicas. E agora eu quero saber de você. Já ouviu falar em alguma dessas guerras? Seus professores de histórias já te explicou alguma coisa relacionada a isso tudo que a gente viu aqui nesse vídeo? Eu te confesso, quando eu estudava, eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas histórias. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre guerras históricas que você não aprende na escola, deixa aqui nos comentários porque existe uma lista bem grande de guerras. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vai gostar dessas histórias. Eu sou Ian Rafael, foi um prazer estar aqui com você e um grande abraço. Fui!